Zachary Latham e os seus vizinhos, a família Dorm, não estavam nada bem. Viviam em lados opostos na rua Thornhill, em Vineland, uma cidade de cerca de 60.000 habitantes em Nova Jersey e localizada a cerca de 60 km a sul de Filadélfia. Depois de ser forçado a viver com os seus avós aos 16 anos, os Dorm inicialmente acharam no jovem algo rebelde, mas bem educado. No entanto, com o passar dos anos, nem ele nem os Dorms podiam ver à frente e, eventualmente, a animosidade mútua atingiu o seu ponto de ruptura, desencadeada sobretudo pelo estilo errático de condução do Zach. William Dorm, juntamente com sua esposa Catherine, tinham acusado o seu vizinho de apenas 18 anos de idade de condução imprudente e negligente em mais do que uma ocasião. E o que era suposto ser uma conversa amistosa com o jovem Zach, rapidamente se transformou num confronto. Quando abordado pela primeira vez pelo casal, em vez de responder de forma cordial às suas preocupações, o Zach reagiu puxando o seu telemóvel e, gravando o sucedido, acusou o Sr. Dorm de ser uma Karen, ou seja, uma metediça ou intrometida, e insultou o seu marido quando ele chamou a atenção para o seu comportamento. Qualquer hipótese de uma coexistência pacífica caiu por terra assim que o Zach informou o casal que iria publicar o vídeo online, e não é que o fez mesmo. O vídeo foi um sucesso instantâneo e acabou mesmo por ser visualizado mais de 3 milhões de vezes por utilizadores do TikTok por todo o mundo. O que seguiu foi o intensificado de uma disputa que mais tarde foi descrito por alguns como um autêntico barril de pólvora. Os confrontos entre o Zach e a família Dorm já eram suficientemente maus antes, mas a publicidade que o Zach tinha obtido levou completos estranhos a deitar-se ainda mais achas para a fogueira. Centenas de comentários no vídeo da discussão do TikTok incitaram o Zach a todo o tipo de ações, desde furar os pneus aos carros dos seus vizinhos, a atirar ovos à sua casa, ou até o ameaçador e vago comentário vai atrás dela. Aparentemente, algumas semanas depois desse incidente, os Dorm estavam no seu jardim focados em tarefas domésticas, quando, segundo relatos de testemunhas, o Zach parou mesmo ao lado deles no seu carro e gritou: Ei, o vídeo tornou-se viral, Karen, tornei-vos famosos. A divulgação e a subsequente mediatização do vídeo teve um efeito terrível na saúde mental do casal e, para seu desagrado, eles passaram a ser reconhecidos com frequência na sua cidade natal. Eles ainda apresentaram uma ação em tribunal contra a divulgação do vídeo, mas foram informados pela polícia que, de momento, não podiam assinar uma queixa, uma vez que os tribunais estavam encerrados devido à pandemia. Então, a 4 de maio de 2020, os Dorm regressaram à casa do supermercado e descobriram que o Zach tinha desviado propositadamente o seu carro na direção do seu filho, ameaçando atropelá-lo quando este estava na rua a andar de bicicleta. O Sr. Dorm, em particular, ficou furioso. Humilhá-lo a ele e à sua esposa com vídeos online era uma coisa, mas ameaçar o bem-estar do seu filho era outra, completamente. Saiu de casa, meteu-se na sua carrinha e estacionou mesmo atrás da viatura do Zach, bloqueando-o na entrada da sua própria casa. E dessa vez, era a namorada do Zach, a Sarah, a filmar a troca acesa de palavras quando ele saiu de casa para ir confrontar o seu vizinho. Ambos estavam extremamente revoltados e exigiram saber o que lhe passou pela cabeça quando ele quase atropelou o seu filho. Mas o Zach não estava para conversas. Ele disse ao casal que era melhor eles recuarem porque não iriam gostar do que estava para vir. Quando o Sr. Dorm chegou demasiado perto do Zach, este lançou mesmo um murro. Ele falhou o alvo, mas foi o suficiente para que os seus filhos adolescentes tentassem intervir para defender o seu pai. Foi então que o Zach sacou de uma arma de atordoar e de uma faca escondidas debaixo do assento do condutor e disparou o taser aos dois rapazes, já depois de os ter tentado esfaquear. Em resposta, o Sr. Dorm agarrou o Zach e tentou o desarmar, mas o jovem, demasiado rápido, conseguiu libertar-se e esfaqueou o homem no braço direito. Com o seu vizinho a sangrar profusamente, o Zach tentou refugiar-se na sua garagem, mas o Sr. Dorm seguiu até ao interior da mesma aos gritos, insultando-o e ameaçando matá-lo. A sala de audiências ouviu mais tarde que seguiu um breve mas violento conflito, no qual o Sr. Dorm foi repetidamente atingido com o taser. A namorada do Zach implorava-lhe que largasse a faca, mas apesar do seu pedido, o Zach mergulhou a faca na zona mesmo abaixo da axila do Sr. Dorm, perfurando-lhe o pulmão e fazendo com que este se enchesse de sangue. O guarda prisional de 51 anos de idade faleceu nessa mesma noite.
e Zack foi detido em casa dos seus avós apenas horas depois. Durante a investigação por homicídio, a acusação estava particularmente interessada na razão pela qual a namorada do Zack tinha sido tão rápida a sacar do telefone para registrar o confronto. E, baseado em horas de interrogatório e recolha de perícias no local do crime, foi determinado que o Zack e a Sarah tinham debatido frequentemente a ideia de gravar outro confronto viral com os Dorm, um que aumentasse ainda mais os seus já consideráveis seguidores no TikTok e que pudesse finalmente torná-los em estrelas e fazer-lhes algum dinheiro. Na sessão, o tribunal alegou mesmo que Isaac tinha fabricado o confronto para que ele pudesse atingir a fama através do TikTok. Se ele temesse verdadeiramente pela sua vida ou pela da sua namorada, ambos teriam recuado para dentro de casa, chamado a polícia e ficado por lá. Não o fizeram porque a sua intenção era atrair a família Dorm para o interior da garagem, atacá-los e gravar tudo para o TikTok. Defendeu, claro, o advogado da acusação. Mas o advogado de defesa do jovem pintou uma versão muito diferente dos acontecimentos dessa noite, insistindo que na realidade o seu cliente era a verdadeira vítima neste caso, dado que tinham sido os Dorm a aventurar-se na sua propriedade para investigar a violência que seguiu. Uma gravação da sua chamada para o 112 foi até reproduzida na sala do tribunal. E ouviram o seguinte: Sim, preciso que mandem a polícia. Acabei de ser agredido e atacado e há sangue por todo lado. Levei uma tareia e estou encharcado em sangue. Vieram com carros, invadiram a minha propriedade com armas e depois, quando os enfrentei, eles finalmente se foram embora. Era de facto um argumento válido, mas que se revelou pouco consistente em comparação com o da acusação, que foi, ironicamente, substanciado pelas próprias ações do Zack. Desde a sua detenção, o Zack não desperdiçou uma oportunidade de fazer crescer os seus seguidores no TikTok, ao falar inúmeras vezes sobre o incidente e transmiti-lo em direto aos seus milhares de seguidores. Nos vídeos, ele professa a sua inocência e insiste que o assassinato foi meramente defesa própria, afirmando que era apenas um jovem a defender a sua propriedade e a sua família de intrusos armados. Mas também havia um lado nitidamente mais sombrio e sinistro nos seus vídeos, pois o Zack aparentava deliciar-se com o frenesim de ódio puro dirigido à família Dorm e aos seus amigos. Os seguidores do Zack foram acusados de terem assediado diretamente os Dorm, chegando mesmo ao ponto de partilhar a morada da família na secção dos comentários. Ora, o jovem postava vídeos tão frequentemente que, no final, um juiz do Tribunal Superior aprovou mesmo uma moção proibindo este de fazer qualquer comentário público sobre o caso e essencialmente silenciando-o antes de se dar início a qualquer julgamento. Isto é algo que irá certamente ser usado contra ele no seu futuro julgamento por homicídio. O procurador pode muito bem alegar que a sua obsessão pela sua popularidade nas redes sociais levou-o a criar cada vez mais drama com a família, que simplesmente já não aguentava mais o seu comportamento. O Zack acabou mesmo por documentar o seu assédio aos Dorm, filmando-se a si próprio a deixar uma família suburbana comum à beira do desespero. E quando eles finalmente perderam a cabeça, ele tinha alguém pronto para o filmar. Ao que parece, o Zack é um jovem que teve uma infância muito perturbadora e problemática, e que inclui um historial de crime e uma propensão para a violência. Quer acreditem ou não que o Zack estava apenas a defender-se, ou que fabricou mesmo o confronto, ele usou claramente a sua notoriedade para promover-se a si próprio no TikTok. E isso é algo que não vai ser visto com bons olhos durante o julgamento. Algumas pessoas fazem tudo para ser famosas, e se o Zack de facto matou ou não um pai e um marido por algo tão insignificante como a fama, é algo que cabe agora a um júri decidir. Atualização. Enquanto aguarda pelo julgamento em liberdade, o Zack foi recentemente detido por alegadamente apontar uma arma de pressão de ar a outro condutor, depois de uma disputa de trânsito.